Ei, diga comigo, não tem ciência. Meu nome é Salif, é aqui onde os exercícios não sobrevivem. Bem, meus amigos, hoje vamos falar de um assunto muito importante que é a arquitetura Canvas. Mas antes de mais, eu gostava de fazer aquele pedido especial. Inscreva-se no canal, deixa o like, o comentário, porque isto é fundamental para o nosso crescimento. Bem, meus amigos, para podermos falar da arquitetura Canvas, primeiro precisamos de definir, ou primeiro precisamos de responder a três perguntas fundamentais. O que é, para que serve e como é que nós podemos utilizar? Começando pela resposta à primeira pergunta. O que é arquitetura Canvas? Bem, é muito simples. É nada mais, nada menos do que uma framework que dá suporte ao desenho de arquitetura de aplicações e OutSystems. E esta mesma arquitetura Canvas é composta por três camadas, nomeadamente a camada Foundation, a camada Core e a camada End User. Na camada Foundation e na camada Core é onde nós temos aquilo que nós chamamos de serviços reutilizáveis. E na camada End User nós já não temos esses serviços reutilizáveis. Bem, para entrar mais ao pormenor, nós temos aqui que recapitular alguns conceitos que eu dei na aula anterior. Bem, o que eu disse na aula anterior? Eu disse uma coisa muito simples. Eu disse que sempre quando nós vamos tentar produzir o software, a primeira fase, né, é aquilo que nós chamamos de levantamento de requisitos, onde nós identificamos nesse processo de levantamento de requisitos aquilo que nós chamamos de requisitos funcionais. No fundo, é aquilo que o sistema faz, e requisitos não funcionais, é aquilo que o sistema não vai fazer. Um exemplo de requisito não funcional: a minha aplicação tem que ser responsiva, a minha aplicação tem que ter a cor azul. Ou seja, isso o sistema não vai fazer. Isso é uma coisa não funcional. Um requisito funcional, eu como utilizador quero poder ver a lista de utilizadores e poder adicionar novos utilizadores. Isso é um requisito funcional, é o que o sistema irá fazer. E nesta camada Core e Foundation é onde nós temos, nesse caso, nessa camada Foundation, é onde nós temos aquilo que nós chamamos de requisitos não funcionais. E aqui, meu amigo, falando agora da Core, é onde nós podemos ter o quê? Podemos ter o tema da nossa aplicação, é onde nós podemos ter aquilo que nós chamamos de Integration Service, é onde nós podemos ter os modos que nos permitem integrar com sistemas externos. E aqui na camada Core, meu amigo, é onde tudo ganha vida. Ou seja, é onde nós temos toda a lógica do negócio da nossa aplicação. É onde nós vamos ter todos os modos que contém a lógica do negócio da nossa aplicação. Mais para frente, nós vamos ver que existem regras que devem ser obedecidas para podermos ter modos devidamente enquadrados no seu lugar. E depois temos aquilo que nós chamamos de End User. O que é o End User? End User é aquilo efetivamente que o utilizador vê, são as interfaces, é aquilo que nós apresentamos ao cliente. E é nesta camada aqui nós temos aquilo que nós apresentamos ao cliente. Mais para frente, vamos poder ver ainda que nós não podemos ter, ou seja, não podemos consumir, não pode haver, não podemos consumir um outro end user de uma outra aplicação. Isso não pode acontecer, é um dos erros graves que muitas das pessoas cometem. Bem, agora, por que isto é importante? Por que a arquitetura Canvas é muito importante? É importante por esses três fatores. Primeiro, promove a abstração de serviços reutilizáveis. Se nós tivermos coisas devidamente isoladas, devidamente bem definidas, nós podemos reutilizar. E isso vão ver, meus amigos, que vai acelerar o processo de desenvolvimento de aplicações. Depois temos aqui, otimiza o ciclo de vida independente. O que é que isso quer dizer? Bem, aqui, meus amigos, a maioria das empresas, se nós vamos desenvolver uma aplicação para um cliente, sendo a primeira vez, se nós vamos desenvolver em OutSystems, por exemplo, o que é que vai acontecer? Naquele instante ou naquele ato de desenvolvimento,
o cliente só vai ter uma aplicação. Muitas das pessoas pensam, pá, não vão me preocupar, o cliente só tem uma aplicação, não preciso de me preocupar em ter as coisas bem definidas, devidamente isoladas. Se for necessário criar uma segunda aplicação, vou criar a segunda aplicação. Depois a aplicação principal vai consumir os serviços dessa outra aplicação. Muitas das pessoas não se preocupam com isso. Mas o que é que acontece? Na medida que eu vou desenvolvendo, ou seja, imagina eu desenvolvo uma aplicação para o cliente hoje, depois amanhã o cliente pede mais uma vez para desenvolver mais uma aplicação, aí vou passar a ter duas aplicações. Imagina que eu preciso de consumir serviços que estejam na aplicação que eu desenvolvi na minha primeira vez. O que é que vai acontecer? Se nós não tivermos coisas devidamente isoladas, o que é que vai acontecer? Cada vez que eu fizer deploy, o que é deploy? É passar uma aplicação de um ambiente para o outro. Cada vez que eu fizer deploy de uma aplicação de um ambiente para o outro, vai ser necessário fazer deploy das duas aplicações. Se as coisas não estiverem bem definidas, se eu tiver a consumir de 3 aplicações, vou ter que fazer deploy de 3 aplicações. Por isso é importante ter as coisas bem definidas para podermos ter aplicações independentes. Depois temos aqui minimiza aquilo que nós chamamos de impactos de mudança. Meus amigos, é relativamente muito simples. Isso aqui é até aquilo que eu chamo de cultura geral de engenharia de software. Se nós não tivermos uma boa arquitetura, se nós não definirmos as coisas como deve ser, o que é que vai acontecer? Futuramente, se eu precisar de adicionar, o que é que vai acontecer? Vou ter que apagar tudo e refazer toda a aplicação. E isto nós não queremos no mundo de desenvolvimento de software. Nós temos que definir uma arquitetura que esteja aberta a mudanças, que esteja aberta para que futuramente possamos adicionar mais funcionalidades às nossas aplicações, porque as aplicações geralmente não são fechadas. O cliente, na medida que vai utilizando, vai adorando aquilo, vai dizer, opa, preciso mais uma funcionalidade X. E se nós não tivermos uma boa arquitetura, vai custar-nos o quê? Tempo, vai nos custar o quê? Recursos. E é importante termos uma arquitetura bem definida. Nas próximas aulas, atenção, vamos ver algumas regras que devem ser seguidas para que nós possamos ter uma boa arquitetura de uma aplicação. Meus amigos, hoje nós vamos ficar por aqui e não se esqueçam de subscrever-se ao canal, deixar o like, o comentário, porque isto é fundamental para o nosso crescimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. E não se esqueça de dizer, é aqui onde os exercícios não sobrevivem.